Curso Sempre. Inteligência em concursos. Bom, meu nome está aqui na frente, para quem não me conhece, é Hamilton, tá? E eu já trabalho esse material aí desde o curso anterior, tá? O último concurso da Guarda eu já trabalhei esse material. Então ele está bem caprichadinho, né? Já encontrei muita gente aí na rua que estudou comigo e está fardado, né? Isso é bom, né? Bom sinal. E lógico que eu gosto dessa aula assim, porque se eu aprontar alguma lá na frente, os caras me conhecem, né? Isso é importante, sabe que um carteiraço sempre ajuda, né? Bom, é o assunto mais fácil do concurso. Vocês vão ver que é o mais fácil. Para quem é de Curitiba, do Paraná, melhor ainda, né? Aliás, vamos dar uma checada aqui. Quem é que nasceu em Curitiba aqui? Beleza. E quem está aqui a Curitiba há mais de 10 anos? Maravilha. E quem está chegando agora? Quem está chegando agora vai ter que... Aí vai ser um pouquinho mais difícil, né? Vai ter que estudar um pouco mais, mas são poucos. Os que tiverem alguma dificuldade, depois falam comigo no intervalo, me perguntam alguma coisa que eu não tenha entendido, tá? Para vocês que já moram aqui há algum tempo e já ouviram muita história nossa aqui, e para os que nasceram aqui, molezinha, né? Molezinha. Só que isso tem problema, né? Qual é o problema? Aqui que está o diferencial. Porque os demais assuntos, o pessoal vem lá de Santa Catarina, vem lá do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Mato Grosso, que é o que mais aparece por aí, e sabe tudo. Esse aqui é o diferencial. Aliás, para isso que existe esse assunto. Que, lógico que a gente, né, como cidadão, prefere que a guarda seja de pessoas que conheçam o jeitão nosso aqui, etc., né? E toda cidade, ela dá preferência para quem é da cidade, certo? Não que seja proibido a pessoa vir de fora e passar, mas isso aqui é um jeitinho de dar uma força para quem é da casa. Quem é de fora e veio fazer o curso fez a coisa certa, né? Porque daí você quebra esse diferencial, tá? Agora, é fácil, mas não pode errar, então. Não pode errar, tá? E tem um outro assunto. Por ser fácil, vocês vão ver, à medida que vai chegando os dias da prova, vocês tendem a deixar isso aqui de lado, né? Pô, isso aí é moleza, pô, eu vou estudar coisa mais difícil, né? Não vou me preocupar com isso aqui. Então, como é que a gente faz? A gente vai devagar na aula e vocês, então, ó, prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Tentem estudar agora e não ler apenas, entendeu? Não adianta você dizer assim, depois eu vou chegar em casa, vou ler esse troço. Sabe que você não vai, né? Esse assunto que você não vai. Pode até dar uma olhadinha, mas... isso aqui é moleza, pô, não vou esquentar a cabeça. Então, qual é a jogada aqui, ó? A jogada é caneta na mão, papel para anotar, apostila aí para rabiscar, entendeu? Por quê? Porque você vai já fazendo um resumão aqui. Se você sair da aula aqui, hoje, com uma espécie de um resumo, tá? Que você daí sim vai ler ele lá na semana da prova, você tira de letra a prova, entendeu? Então vai anotando aqui quais são os assuntos principais, vai fazendo uma historinha, e daí esse papel vai estar no teu caderno, né, ou na apostila, você vai guardar ele e vai ler ele na semana da prova, um resumão. E aí você vai tirar de letra a prova, tá? E aí, né, lembre disso. Aliás, eu gosto de dar esse tipo de aula por causa disso. Isso aqui é uma gincana, pô. Eu falei, tem que anotar. Não, pô, eu não vou anotar, esse velho barrigudo aí não manja nada desse troço, tá? Azar é teu, né? Se chegar lá na hora da prova, não vai tirar a pontuação que o outro vai tirar. E como eu falei, vocês não podem errar uma questão dessa, ou se errar uma, porque é muito simples, e a maioria acerta, tá certo? E quem é aqui da região, quem já está aqui há 10 anos, vai ver que, pô, cara, isso aqui eu já vi falar, já tive lá uma aula sobre isso, alguém me contou, ouvi na TV, né? Então, tem que tomar cuidado para não cair nessa armadilha de vou deixar para dar uma olhadinha depois. Estamos conversados? Beleza? Bom, o que vocês vão ver aqui na frente é o que vocês têm na apostila. É igualzinho, tá? Tudo que aparece aqui está na apostila. Só que aqui aparece com um detalhe muito importante, tá vendo? Ó, aparece as palavras-chave. É isso aqui que vocês devem rabiscar, resumir e tentar memorizar. Beleza? Então você vai ver aí na apostila que isso aqui está aqui. Ok? Mesma coisa.
beleza? E é de propósito isso, eu podia colocar a apostila aí com destaque, mas aí não temos esse exercício de estudar na sala de aula, tá? E aí você não pega o jeito, beleza? No mais, eu vou contar um monte de história, etc, e vocês vão anotando aí, né? Levanta a mão a hora que quiser tirar uma dúvida e vamos em frente, beleza? Bom, a pergunta mais manjada que tem é a primeira ali. O que significa Curitiba, tá? De onde é que arranjaram esse nome, tá? Tá ali, ó. Curitiba quer dizer muitos pinheiros ou pinheiral. Já caiu isso em concurso, tá? É um troço simples, né? Super manjado, mas de repente na hora você tem dúvida, tá? Então, significado da palavra Curitiba. Muitos pinheiros, ou muitos pinheiros significa o quê? Pinheiral. Certo? Matamos essa? Tranquila, molezinha essa aí. Essa é a mais fácil de todas, né? De vez em quando ela aparece, mas ela está muito manjada. Então a tendência é não aparecer mais. Mas está aí, né? Se aparecer, não diga que eu não avisei. Beleza? Bom, quais eram as tribos indígenas que habitavam Curitiba quando chegaram os portugueses? Tá? Lembrando, lógico, vocês sabem disso, né? Tem um negócio aí que chamam de descobrimento do Brasil, porque não foi descobrimento do Brasil, foi invasão do Brasil, né? É muito importante a gente botar isso claramente, foi invasão do Brasil, porque tinha gente aqui, pô. Na verdade, houve uma guerra aqui, né? Só que um lado era bem fraquinho e outro bem fortão. Então a portuguesada chegou aqui, passou fogo nos índios aqui e invadiu, né? Então tinha gente aqui? Tinha. Então isso aqui também perguntam muito, ó. Quais eram as famílias linguísticas, né, ou tribos, né, ou grupos indígenas, esse é o termo correto, grupos indígenas, que habitavam aqui. Então é o grupo G e o grupo Tupi-Guarani, tá? G e Tupi-Guarani. O que diferencia as tribos no Brasil é lógico, usos e costumes, porque a gente fala muito assim, japonês é tudo igual, né? Mas nós temos um erro muito maior que esse ainda. Nós dizemos que os índios são todos iguais, né? Nós também dizemos que lá na África os negros são todos iguais. E não são, gente. Tá? Assim como nós brancos temos diferenças, né, de origem, né, você olha para uma pessoa e diz, esse aqui é descendente de alemão. Opa, esse cara aqui eu acho que é descendente de espanhol, né? Nós temos uma certa noção de origem, tá? Também existe a mesma coisa com os asiáticos, com os negros e com os índios. Então, para nós, índio é tudo a mesma coisa. Não é, certo? O diferencial dos índios eles chamam famílias linguísticas, ou seja, essa é a primeira grande diferença, né? Um não entende o outro. No momento que um não entende... É como nós, né? Quem eventualmente sabe falar espanhol ou francês, de repente não entende nada de alemão ou de russo, né? Então é a mesma coisa. Então a gente tem essa mania de achar que índio é tudo igual, tá? Então, nós tínhamos aqui alguns grupos linguísticos, então G e Tupi-Guarani. Então anota aí, ó. Já dei 3 perguntinhas que podem cair, certo? Curitiba significa muitos pinheiros ou pinheirais. Subentende-se então que quem chegou aqui foram os portugueses, mas vocês já sabem disso, né? E as tribos que tinha aqui eram G e Tupi-Guarani. Fechado? Estamos falando da história de Curitiba. Vocês olhem aí no edital, diz o quê? Fundação de Curitiba, não é isso que diz? Então é por aí que nós vamos, tá? Tranquilo até aqui? Podemos ir para frente? Bom, uma coisa muito importante, eu coloquei em número ali, ó, 16, mas na prova não aparece assim, né? A prova aparece em algarismos romanos, beleza? Como é que vocês estão de algarismos romanos? Às vezes você vai olhar ali, bom, o que quer dizer isso aqui? X e X, né? XV3I. Na legislação agora tudo é em romanos, acho que já está mais... Exatamente, em tese vocês devem estar bem, mas sempre é bom dar uma revisada. Mas tem um outro detalhe importante que tira aquele 16 aí na sua apostila, escreve 16 em romano para treinar, né? Então, tira o 16 e escreve em romano. Como é que ficaria romano? Seria XVI, não é isso? XVI, confere? Tudo maiúsculo, beleza. Agora, de que ano até que ano que é XVI? Rápido e rasteiro, assim, na prova, não pode ficar 2 minutos para ver, bom, isso aqui o que é? 16, 17 e o 15?
Exatamente. Então, atenção. Olha o macete que eu vou dar agora, porque na hora da prova dá aquele branco, né? É simples. Que ano nós estamos? 2015, tá? Quais são os dois primeiros algarismos? 20, dá 20, né? Certo? Mas que século nós estamos? 19? Uai, tá vendo, ó? Não adianta você entra em parafuso na hora, né? Não, gente. Nós estamos em que século? 21. Então, atenção, ó. Quando você tiver dúvida, faça essa continha rápida. Que ano nós estamos? 2015, 20, tá? Mas estamos no século 21. Significa que, no caso, 1510, que século é? Rapidinho. 16, né? Entendeu? Então, o ano mais um. Os dois primeiros algarismos do ano mais um vai dar o século, tá? Então, por exemplo, 2015 é 20, né? Os dois primeiros algarismos é 20. Mais um, 21. Então você soma, tá? Isso é que nem horário de verão, né? Na hora que vai trocar, mas é para adiantar ou é para atrasar? Agora a gente já está meio acostumado com isso, mas tem gente que ainda fica meio em dúvida se é para atrasar ou para adiantar o relógio, tá? Então, na hora da prova, não esquece disso. Entrou em dúvida, né, do que está se falando, faça essa continha. Estamos em 2015, mais um, 21. Consequentemente, se aparece 1510, é século 16, né? 15 mais 1, 16. Tranquilo essa conta? Então, é lógico que aqui eu estou falando do quê? Dos primeiros anos do descobrimento. Vocês sabem que o descobrimento do Brasil, entre aspas, né, foi 1500. Certo? 1500. Então, 1501, nós já estamos no século 16. Se ele está dizendo aqui que as primeiras décadas do século 16 é de 1500 até 1550, tá? Pode até colocar entre parênteses aí, para primeiras décadas, né? É o que está escrito ali. Primeiras décadas de 1500 vai ser o quê? De 1501 a 1550, beleza? Então, isso aqui, ó, tem que vir rapidinho na cabeça na hora, né? Pá! Porque se você me perde aí 1 minuto para decodificar o ano, para depois ler o texto, para ver qual a alternativa correta, pô, você está perdendo tempo, né? E pior ainda se você me decodificar errado. Aí você já errou a questão de cara, tá? Muito bem. Então nós estamos falando aqui, ó, nós estamos falando aqui daquela chegada dos portugueses, né? A gente sabe que os portugueses que vieram para cá, lógico que foram aventureiros, né? Que nem o pessoal que agora que vai para um Marte lá, né? Qual é o maluco que vai entrar numa nave para ir para Marte para não voltar mais? Tem que ser um cara meio doidaço, né? Mas tem, né? Só tem. E esses caras que entraram naquelas casquinhas de nós e vieram no oceano aqui, pô, tudo meio doidaço. Então, tudo aventureiro, tudo gente da pesada. Então, veja lá, ó. As primeiras décadas do século XVI marcaram o início, olha lá, ó. Aqui que fica bem claro, então, que houve uma invasão e não um descobrimento. Uma guerra de conquista dos europeus contra os povos indígenas que habitavam os planaltos sul e sudeste. Lógico que eu estou falando sul e sudeste porque sul e sudeste é a nossa região aqui. Mas também aconteceu isso lá no Nordeste, principalmente no Nordeste, né? No Norte até nem tanto no começo, tá? Então houve uma guerra de conquista. É claro que os caras desceram aqui dando tiro para tudo quanto é lado, né? Os indígenas tinham só arco e flecha e lógico que perderam a guerra. Basicamente é isso. Então tem que para quem ainda não parou para pensar nisso, tem que sair daquela história romântica que vocês aprenderam no descobrimento do Brasil, né? Que os caras vieram aqui, rezaram uma missa, tá tudo cristão, tudo conversa mole. Pode ser que tivesse um padre lá, o tal Frei Henrique Coimbra talvez tivesse vindo mesmo. Mas não foi aquela belezinha que os caras contaram lá. Bom, uma coisa também que é óbvio, mas sempre é bom dar uma repassada, né? Como é que se está de geografia? Nós vamos ter aula de geografia, 2 aulas de geografia, tá? Mas lembrar sempre que nós estamos no sul do Brasil, né? Importante. Então, Curitiba fica no sul do Brasil, Paraná é sul do Brasil, tá? Bom, então tranquilo isso aqui, né? Bem, ocorriam então expedições portuguesas e espanholas em busca do quê? Metais, pedras preciosas e índios. Uma coisa que não é muito clara num primeiro momento, mas aconteceu, é que indígena no começo foi escravo, tá? Lá para frente, aí
mataram muito índio, começou a faltar índio aqui, daí trouxeram os negros da África para ser escravos. Num primeiro momento, o índio foi escravo. E também não foi só escravo. Muitos índios foram levados para a Europa como atração, né? Porque a visão que eles tinham dos índios é que eles eram selvagens. Então também andaram enjaulados por lá, etc. Tá? Bom, então qual a primeira atacada aqui? Metais, pedras preciosas e índios. Fechado? Qual era mesmo a nossa ligação linguística aqui? GI Tupi-Guarani, tá? Bom, se sabe que os primeiros 30 anos havia lá uma escaramuça lá no litoral e não havia ainda a penetração dos sertões, né? Lembra que Curitiba era um sertão nessa época, tinha que subir a serra e tudo mais. Então se coloca como descoberta, é muito interessante isso aqui que aparece aqui, que num primeiro momento, que diabo de campus é esse? Vocês vão ver isso na prova, tá? Eles chamam de Campos de Curitiba, tá? Pô, mas que campo? Onde é que tem campo aqui? Pô, tem sim. Se você pegar essa região de baixo aqui, daqui para baixo, né? Nós vamos estudar na geografia que nós temos a parte alta da cidade, na região ali de Mercês, Pilarzinho, na Menha Pequena, né? E daí, na verdade, nós estamos no Vale do Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu está lá embaixo, tá? Então, Campos é daqui para frente. Onde nós estamos aqui, até o final do município, para o sul, é Campos. Então, aparece muito nos textos das provas Campos de Curitiba, tá? Estamos falando do município de Curitiba, tá? Então, se entende que eles foram descobertos em 1531. 1531. Então, 1531, 30 anos depois que o Pedro Álvares Cabral chegou, se tem notícias da primeira subida de serra dos portugueses. Nos primeiros 30 anos eles estavam no litoral, certo? Ok? Lógico que não tinha estrada para subir, subiam por picadas indígenas, né? Então, só em 1531 que se tem essa notícia. Então, se eu estou falando de fundação de Curitiba, primeiro contato dos portugueses com esta região aqui, 1531. E tem um nome aqui que você precisa guardar, hein? Pero Lobo. Pero Lobo, tá? Ok? Tenta guardar aí o lobo aí, né? Esse é o cara, a primeira... Porque o que nós estamos estudando? Estudamos os registros históricos que pesquisadores fizeram, andaram lendo cartas e diários de bordo de navios lá em Portugal e tem essas informações. Então, vamos repassar. 1500 descobrimento, primeiros 30 anos só litoral, e você tem notícia que a primeira chegada aqui foi em 1531. Fechado? É bom vocês criarem aqui num caderno, que a gente chama de linha do tempo, né? Linha do tempo, você vai escrever. Pega uma folha em branco e vai escrevendo. À medida que eu vou falando e vai aparecendo as datas, você vai fazendo um roteirozinho. Daí fica fácil você ler depois, tá? Então, eu já falei aqui de 1500, o descobrimento do Brasil, essa é moleza, né? Agora, 1531, Pero Lobo descobre Campos de Curitiba. Pero Lobo descobre, entendeu? Você vai fazendo a linha do tempo. Tá? Depois fica fácil para você, em 5 minutos, ler esse material todo, sempre me preocupando com a semana da prova, que é quando dá aquele desespero total e você vai passar a noite aí, né? Não? Hã? Uma sequência. Isso, vai fazendo uma sequência para que você possa depois fazer a recuperação. Muito bem! Da onde que saíram essas expedições? Poderiam sair de Paranaguá? Não, Paranaguá ainda era mato, né? Partiu de Cananéia. Onde é que fica esse troço? Cananéia fica no litoral sul de São Paulo, tá? E atenção para o detalhe, é bom anotar aí que nós vai aparecer várias vezes aí. Esta região, ela vai ser conhecida na história, vai aparecer daqui a pouco, como São Vicente, e não como São Paulo. O nome São Paulo aparece depois. Tanto que aparece muito o termo vicentinos.
Vicentino significa o quê? Portugueses vindo de São Vicente, da região de São Vicente, tá? E nessa região de São Vicente se inclui Cananéia, tá? Então, ó, era uma expedição bandeirante que partiu de Cananéia em busca do quê? De uma lenda que existia, que depois se comprovou que era verdadeira, em busca de ouro e prata na região dos Incas, tá? Lembrando que os Incas são povos indígenas adiantados que moravam no Peru e na Bolívia. E eles tinham caminhos muito claros. O caminho que tinha aqui no Paraná chamava-se Piabiru, tá? Que passavam por aqui, e a Estrada da Graciosa, que é a rodovia antiga que vai para o litoral, ela era um antigo caminho Inca, tá? Então, Inca, mas não era G e Tupi-Guarani? Tá, G e Tupi-Guarani eram os indígenas mais atrasados que residiam aqui, né? Mais para a Idade da Pedra do que para evoluídos. Mas nós tínhamos os povos incas que conheciam tudo isso aqui, e eles estavam lá na Bolívia, né? Peru, Machu Picchu e Cusco são cidades históricas do tempo dos Incas, tá? Tranquilo? Então se sabia já das histórias dos Incas, já tinham notícias, provavelmente até conseguidas junto aos índios, e os caras foram atrás dessa grana. Por isso que eles subiram aqui. Tranquilo? Bom, eles seguiram uma trilha indígena, Inca, que passava pelos arredores da atual cidade de Ponta Grossa. Então eles vieram por essa região aqui, estamos imaginando aqui, né? Os caras vieram aqui, futuramente vamos construir uma rodovia, aqui já vai se chamar Rodovia do Café, já marcaram tudo lá, entendeu? E, lógico que eu estou brincando, né? E daí foram para o lado de Ponta Grossa. Aqui, ó, que perguntas nós podemos ter aqui, ó? Quem foi o primeiro português que passou por esta região aqui? Pero Lobo, 1531. Segunda pergunta que pode aparecer aqui, ó. Da onde eles saíram? Saíram de Cananéia. O que quiseram fazer? Estavam atrás de ouro e prata, ouro e prata, né, na região que era chamada dos Incas, né? Foram até a cidade de Ponta Grossa. Fechou? Bem, se dizia que tinha ouro aqui nos campos de Curitiba, tá? Provavelmente esses primeiros caras que eram aqui encontraram ouro aqui. Então atenção para uma informação importantíssima agora. A primeira etapa da economia paranaense foi ouro no litoral. Ali no Rio União de Aquara teve ouro. E Curitiba tinha muito ouro no Rio Atuba. Aqui onde nós estamos, no Rio Ivo e no Rio Belém, era uma região aurífera, tá? Então tinha ouro à beça aqui, tá? Vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai ver isso aqui. E se vocês... Saiu inclusive uma reportagem recente naquele programa Meu Paraná de sábado. Se vocês forem aqui na região de Campo Largo, tínhamos até bem recentemente mineradoras lá. Recentemente, que eu digo, até uns 100 anos atrás tinha mineradoras lá. E na cidade de Tibagi, lá na cabeceira do rio Tibagi, o pessoal aos domingos não pesca, eles faiscam. Quem sabe o que é faiscar? Faiscar é o uso daquela bateia. Aliás, tem um município que chama-se Bateias aqui, né? Eu acho que não é município, é distrito de Campo Largo. Agora, na região de Tibagi, o pessoal não vai para o rio Tibagi para pescar, eles vão para achar pepitas de ouro e acham, tá? E acham. Lógico que nem você vai pescar lambari, né? Você pesca lambari e depois passa lá no mercado e compra uns peixes maiores para fazer a fritura. Mas que você trouxe, lambari você trouxe, você pescou. Mesma coisa é o ouro, né? É uma quantidade de ouro mínima, né? É mais a diversão, mas os caras costumam faiscar. Ou seja, a região que começa no Rio União de Aquara, lá no Paraná, no litoral, a região de Guaraqueçaba, que você pergunta, qual é Guaraqueçaba, para um município lá no meio do mato, lá, o que os caras foram fazer lá? Foram buscar ouro nos rios que descem da Serra do Mar. Aqui no Rio Atuba, Rio Ivo, Rio Belém, tá? Que são os esgotos da cidade agora, eram todos rios com bastante ouro, tá? Campo Largo tinha bastante ouro e Rio Tibagi bastante ouro. Beleza?
Vocês nasceram 500 anos depois, vocês têm que ralar agora na guarda para poder ganhar dinheiro. Os caras ganharam mais fácil, entendeu? Será que é possível, porque ninguém explora isso, porque está poluído, né? Mas será que é possível ter ouro, alguma coisa? Agora deve ter lá uns dentes de cadáver que jogaram lá, né? Pô, você sabe que lá desova cadáver. Deve ter sim, mas é dente, essas coisas assim. Tá? Bom, então ficou bem claro? Os caras vieram para cá atrás do ouro. Essa é uma pergunta provável, tá? O que despertou a atenção dos portugueses em relação ao Planalto Curitibano, tá? Ouro. Tranquilo? Aí nós vamos para 1649. Aí aparece, vocês vão ver muito nome de rua aqui, tá? Apareceu a primeira rua aqui, ó, Ébano Pereira, tá? Quem é Ébano Pereira? O nome do cara é Eleodoro Ébano Pereira, tá? Capitão das canoas de guerra da Costa do Sul. É uma espécie de um militar, né? Comandou uma expedição exploratória para subir os rios e atingir o Planalto em busca de ouro. Então, tinha ouro? Tinha. Isso foi lá em 1531, tá? Quem foi o cara que veio aqui oficialmente para achar ouro e virou nome de rua? Ébano Pereira. Beleza? Isso é uma pergunta muito frequente, tá? Ok? Então, ele era o quê? Capitão das canoas de guerra da Costa do Sul. Ou seja, ele era uma espécie de um militar, né, ligado à área da marinha, porque, lógico, aqui só tínhamos marinha. O importante é o ano, 1649. A gente usa muito o termo meados do século XVI. Meados quer dizer meio, né? Então, poderia aparecer na prova em meados do século XVI, em vez do número 1649, tá? Ébano Pereira, Eleodoro Ébano Pereira, comandou uma expedição exploratória para subir os rios e atingir o Planalto em busca de ouro. Aí já é século XVII, tá certo. Eu falei 1549, né? Não, é 1649. Beleza. Tá certo sim. Por quê? Porque tinha ouro lá embaixo. Eles tiveram ouro lá no 1500 até 1640, tinha ouro lá embaixo. Aí começou a desvaziar, eles subiram. O que você conclui então? Que praticamente de 1571 até 1649, aqui não tinha nada, tá? Aí você tem uma outra informação importante, né? Por onde começou a Constituição do Estado do Paraná, né? O formato dele começou do litoral para o interior, como todo o Brasil, né? Os portugueses chegaram no litoral, primeiro habitaram o litoral, Salvador, Rio de Janeiro, aqui Paranaguá, né? Recife, Olinda, tá? E depois, quando eles esgotavam o litoral, daí, né, como todos nós fazemos, né, vamos arranjar outra forma de ganhar grana que aqui não está dando, tá? Então, vamos memorizar bem aí que eu falei besteira. 1649, não 1500, como eu estava falando. Bom, então, na verdade, é o quê? 130 anos depois do primeiro contato, que foi do Pero Lobo. Valeu? Tranquilo? Bem, detalhe importante. Da onde esse pessoal veio? Já falei de Paranaguá, mas atenção, a gente vai ver isso muitas vezes. É a tradição dos portugueses colocar o nome junto com o nome de um santo ou de uma santa, né? Então, Paranaguá chamava-se Vila Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá. Tranquilo? E aí, ó, aonde a cidade de Curitiba começou? Começou lá no Rio Atuba, tá? Começou lá na divisa do município de Curitiba com Pinhais e Colombo lá. Né? Saída da BR-116 lá, que se conhece, né? Na verdade não é na BR-116 porque a primeira colonização é na Estrada da Ribeira, tá? Aquele é o primeiro eixo, tá? Então, se vai ali no trevo do Atuba, você tem a saída ali para Rio Verde, né? E Rio Verde é um bairro que tem ali. Ali, então, é onde começou a cidade de Curitiba. Tranquilo? Isso é muito importante anotar. Não começou aqui, começou lá.